um zelo, um fervor ministerial dentro de si. E porque nós precisamos de um tema para a igreja, porque precisamos de um tema para nos lembrar dessa responsabilidade de nos esforçarmos com mais zelo e com mais paixão. Porque parte dos crentes de hoje são instáveis, inconstantes, volúveis, muito semelhante ao discípulo Pedro, porque como Pedro tem dias que estamos prontos para morrer por Jesus, e no outro dia estamos prontos para negá-lo. No livro de Atos, abram comigo, Atos 2, 42. Texto tremendo, Atos 2, 42. Texto muito conhecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Este texto fala o quanto aquele povo era zeloso e apaixonado. A igreja fluía bem na sua missão de glorificar a Deus e cair na graça do povo. Mas a primeira palavra do texto de Atos 2, no versículo 42, é interessante. Eles perseveravam. Ou seja, havia afinco, disposição, interesse e força de vontade para que o zelo e a paixão como igreja acontecesse. Uma igreja zelosa e apaixonada não surge de um botão que alguém aperta e pronto. Exige dedicação. Para uma igreja zelosa e apaixonada, exigirá perseverança. O nosso zelo e paixão não pode acabar em nós, porque existe, querido, muita coisa linda e relevante para ser vivida na sua caminhada de fé. Muitos de nós não estão satisfeitos, realizados, plenos de alegria na caminhada cristã, porque estão vivendo a sua própria espiritualidade de forma relaxada, apática, desorganizada. Essa semana o Rui e eu aqui no templo, nós estamos ouvindo um pastor de uma outra igreja, um homem de Deus, desabafando com a gente, dizendo assim: não, pastor, eu estou muito desanimado com a igreja, eu estou muito para baixo, eu estou muito frustrado. E entendendo o porquê da desmotivação daquele pastor, eu lhe dei a seguinte explicação: que o que me faz acordar motivado é ter dormido satisfeito. Vou dar um exemplo. Acordo bem cedo, vou orar, vou estudar a palavra, faço visita, atendo gente, socorro uma aqui, socorro outra ali e vou trabalhando. Meia-noite eu vou dormir, satisfeito, cansado, mas satisfeito. Ter dormido satisfeito me faz acordar motivado. Isso acontece na vida espiritual. Eu durmo insatisfeito com a minha vida de fé, eu durmo frustrado com a minha vida cristã relaxada, resultado, vou acordar muito pior do que eu dormi. E assim sucessivamente vai se acumulando frieza na própria alma da gente, e por isso então a gente desiste de viver a prática da própria fé que a gente acredita. O que é alguém frio na fé? Alguém que parou. Alguém que deixou a prática da fé operosa pelo caminho. Alguém que se tornou preguiçoso no exercício do zelo e perdeu o fervor no espírito como servo do Senhor. Versículo para isso, pastor. Tiago 2,20. A fé sem obras é morta.
Mas graças a Deus que Deus nos deixou lições. Graças a Deus que Deus nos deixou meios, caminhos, conselhos, para que a gente conseguisse restaurar o nosso zelo e a nossa paixão. E eu vou falar rápido sobre elas para a gente orar um pouco. Primeira ferramenta para nos restaurarmos: oração. Leiam comigo 2 Reis 1:12. Segundo Reis 1:12, está escrito assim: Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Elias orou e a resposta de Deus foi com fogo, fervor, paixão. Vem pela oração. Eu nunca vi em 20 anos de crente, eu nunca vi alguém com sua vida de oração em dia desanimado na fé. Eu nunca vi. Porque hoje é assim, estou frio, por causa de fulano, por causa daquilo. Não, a sua vida está fria, porque primeiro você parou de se trancar no quarto e orar. Pronto. O sinal vital de uma vida cristã zelosa e fervorosa é vida de oração. A gente começa a morrer espiritualmente quando deixamos de orar regularmente. Oração é o sangue da alma. Por nós sermos pessoas com a natureza já inclinada para o pecado, a nossa tendência na vida cristã não é ficar mais quente, é ficar mais frio. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. A nossa tendência na caminhada não é crescer na unção, é diminuir na unção. A nossa tendência não é ter mais da presença, é termos menos da presença. Moisés, após encontrar com Deus, seu rosto brilhava com a glória de Deus, mas com o passar dos dias, aquela glória foi se desvanecendo. Por isso precisamos manter a nossa vida de oração em dia. Oração é a gasolina que não deixa o nosso fogo se apagar. Oração produz zelo e fervor na vida do crente. Onde existe vida de oração, existe fervor, existe zelo, existe excelência, existe paixão, existe alegria. Oração gera o fogo da paixão. E para te assustar um pouco, eu quero afirmar que é pecado deixar o fogo do Espírito apagar dentro de você. Estar frio espiritualmente é pecado. Se você está moribundo nesses dias, frio nesses dias, dentro da igreja, isso mostra que você está vivendo em pecado. Porque existe uma ordem em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não deixeis apagar o fogo do Espírito. É uma ordem. Se desobedeço, estou em pecado. A Bíblia ensina na parábola das 10 virgens, que quando o noivo voltar, ele irá considerar como noiva prudente quem estiver com a lamparina acesa e munido de azeite. A negligência com a oração esfria o crente. Menos oração, menos agenda para Deus. Menos oração, menos vigor espiritual. Menos oração, menos interesse por santidade, porque quem para de orar, volta a pecar. Menos oração, menos disposição para se trabalhar com afinco pelo reino de Deus. Oração é um tônico que você toma, que te prover
energia para trabalhar na seara do Senhor sem se cansar, até o dia que Ele volte. A nossa paixão começa na oração e dura enquanto a nossa oração durar. A oração é o trilho que a vida de Deus passa por ele. Você que se preocupa de verdade com o seu estado espiritual, você que nunca pretende deixar de queimar por amor a Jesus, não abandone sua vida de oração. Você que quer voltar a servir o Senhor com zelo e paixão, volte a orar, volte a buscar, volte a clamar por graça e misericórdia de Deus. Não vacile com a sua vida de oração, e eu digo isso, por favor, não vacile com a sua vida de oração, por favor. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de se trancar dentro de um quarto. Nunca deixe de subir aos montes. Nunca deixe, nunca abandone a sua vida de oração. Nunca. Outra maneira de restaurar o zelo e o fervor espiritual é através da palavra. Leiam comigo Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O salmista disse em Salmo 119:11, guardei sua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Em Jeremias 23:9, Jeremias dizia que estava tomado por Deus por causa da sua santa palavra. Em Jeremias 23:29, Jeremias dizia que a palavra de Deus é fogo, que a palavra de Deus é fervor, que a palavra de Deus é paixão. O que procede da boca de Deus traz vida. O que procede da boca de Deus traz vigor, traz esperança. Deus construiu o universo pelo poder da sua palavra. Queridos, ler a palavra, estudar a palavra, meditar nas escrituras, aquece o coração da gente. Quanto menos Bíblia na vida do crente, mais sujeito a ser enganado por filosofias humanas e heresias de falsos mestres. Quanto menos Bíblia, menos direção para a vida do crente. Crente perdido é crente que ficou analfabeto de Bíblia. Minha Bíblia, quando lida, ela me devolve um coração aquecido. Vocês lembram de Lucas 24? Os discípulos no caminho de Emaús. O texto diz que enquanto Jesus expunha para eles as escrituras pelo caminho, o coração deles eram aquecidos. Crente que vive só de profecia e revelação é crente que tem preguiça de ler a palavra. Eu me escandalizei, eu vi uma live de profecias. A pessoa coloca um nome e a pessoa lá fazendo a live entrega uma profecia. Meu Deus, mais de 3.000 pessoas na live, tudo crente preguiçoso, não tem tempo para poder abrir a Bíblia 10 minutos, mas fica 1 hora em frente a uma live de profecia e revelação. Eu acredito no dom da profecia. Eu acredito no dom da revelação. Mas revelação e profecia o tempo todo. A pessoa tem profecia para cada 10 minutos, todos os dias, revelação todos os dias. Eu lembro de um filósofo cristão que falava assim: se você fala com Deus todos os dias, você é um bom cristão. Se Deus fala com você todos os dias, você é louco. Deus não fala comigo de forma audível todos os dias. Como assim?
Quem vive só de profecias e revelações não irá restaurar o fervor. Quem vive correndo atrás dessas coisas, assim diz o Senhor. Tem gente que gosta, né? Fala assim, assim diz o Senhor, a pessoa arrepia toda. É para mim, arrepia. Me mata de raiva. Leia a Bíblia todo dia, aí Deus tem que levantar alguém para falar comigo. Tem que ser muito específico. Tem gente que gosta desse negócio, Deus mandou falar. Ô gente, imagina isso, Igor. Tem intimidade com a minha esposa. Aí minha esposa vai e fala assim, ô Igor, vai lá e fala para o Leno que eu mandei falar. Caramba, a gente tem intimidade, fala ela comigo. Que história é essa? Ele fala comigo. É só ler. Tudo que você precisa ouvir dele está aqui, ó. Meu pai está lá atrás, homem de oração, vai no monte todo dia. E às vezes eu chego lá em casa para almoçar, meu pai, eu tenho uma palavra. Amém, pai. Antes dele falar o que Deus falou com ele fala assim, é porque lá em Oséias, é porque lá em Jeremias, todas as vezes, fala da paz de Deus, mas fala a partir da palavra. A partir da palavra. O que restaura o fervor do cristão é Bíblia, são as Escrituras, é a prática da palavra, é participar de estudos bíblicos. Ninguém será zeloso e fervoroso em servir o Senhor sem a palavra de Deus, sem o ensino da palavra. Atente-se para isso, atente-se para esse propósito. Volte a ler a sua Bíblia, volte a priorizar a sua Bíblia. Faça o compromisso de ler a sua Bíblia toda no próximo ano. Pastor Pedro já está para imprimir aqui o nosso plano de leitura bíblica para o ano que vem. Leia! Eu quase caí para trás com uma pesquisa 15 dias atrás que eu vi. Olha o que diz a pesquisa, 73% dos cristãos nunca leram o Novo Testamento todo. Irmãos, eu gasto 15 dias para ler o Novo Testamento. Tem cristão que a vida toda ele nunca leu o Novo Testamento todo. Como assim? É por isso que algumas igrejas parecem mais um berçário do que propriamente uma igreja. Porque os crentes da mesma não se interessam pela palavra, não se interessam por teologia, não se interessam por escolas bíblicas. Nós temos alguns cultos aqui. Qual o mais vazio? Segunda-feira à noite, escola bíblica. O segundo é o da oração na quarta. Aí fica cantando, eu quero conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus, não vem na escola bíblica e nem na reunião de oração. Mentiroso. Mentirosa. Precisamos acordar. Precisamos nos despertar, voltarmos a ter vida através da palavra. Outra forma de renovarmos o fervor é valorizando ainda mais estarmos em comunhão na comunidade dos santos. A igreja local é o lugar que nós nos aquecemos espiritualmente. A igreja local é o lugar que encontramos proteção, cuidado e amor. Sem falar que também é uma ordem. Hebreus 10, 24 ao 25, vamos ler? Hebreus 10, 24, olha que coisa tremenda. Hebreus 10, 24 ao 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Amados, quando você tira uma brasa da fogueira, qual a tendência da brasa? Se esfriar, se apagar, perder a intensidade do fogo que outrora aquela brasa tinha.
A mesma coisa acontece conosco. A nossa tendência após se afastar da comunhão dos irmãos é perder o fervor, é perder o fogo. Amados, é na comunhão, é na unidade que Deus ordena a sua bênção. Salmo 133. Vocês lembram do salmista dizendo no Salmo 122, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lugar de crente é na comunhão, é entre os irmãos, é na vida em comunidade. Não tem como ser membro de um corpo sem estar no corpo. A igreja é a nossa família. Aqui é o lugar preferido de Deus querer atuar, de Deus querer operar. Então, para restaurar o zelo e paixão, precisamos nos atentar mais para essa disciplina espiritual. Congregar é uma disciplina espiritual tão igual quanto ler a palavra e orar. Sobre nós, que somos comunidade do Senhor segundo a Bíblia, nós temos o Espírito que o mundo não pode receber. A graça de Deus é operosa na comunhão. Efésios 4:3 diz, sejam zelosos na comunhão. Quem cria a comunhão é Deus, mas quem preserva a comunhão somos nós. Ah, pastor, mas na igreja tem muita gente difícil. Quem aqui conhece gente difícil dentro da igreja? Levante sua mão. Levante. Deixa eu dizer uma coisa, você é difícil também. Ah, você é difícil. Tem gente difícil demais aqui, vai morar comigo. Você descobrir a tranqueira que eu sou, chatice que eu sou. Como assim? Que Deus nos dê graça. Provérbios 27:17 já dizia, assim como ferro afia outro ferro, assim um amigo afia outro amigo. Querido, é entre os irmãos difíceis que a gente é lixado, que a gente é moldado. Vocês já perceberam que a gente amadurece se aborrecendo com o nosso próximo? Igreja é a melhor escola da vida, nós não podemos perder isso, precisamos estar juntos. Alguém falou assim, pastor, eu saí da igreja porque eu não achei amor. Você achou amor onde, miséria? Aonde você achou amor? Me fala, que eu vou. Não achei na igreja. Aonde? Me mostra. Como assim? Para vivermos com zelo e paixão, a comunidade dos santos precisa ser um lugar valorizado por nós. Pastor, mas às vezes é tanta sujeira que a gente ouve, é tanta confusão. Tem crente fofoqueiro, tem crente barraqueiro. Irmãos, mas você já ouviu isso, é igual a Arca de Noé. Imagine que tumulto, 40 dias, 40 noites, dentro de um lugar fechado, com todos os tipos de animais. Gente, Noé com filho, esposa, nora, os bichos parindo lá dentro, defecando. Imagina um trem louco, fedorento. Aí Noé pensava assim, eu vou vazar desse lugar. Quando ele olhava para fora, embora aqui estivesse sujo, era o único lugar do mundo que tinha vida. Pode ter problema sim, pode ter dificuldade sim, mas ainda aqui dentro existe vida. Vale a pena continuar. Todo cristão precisa de uma igreja local, como todo pescador precisa de um barco. E por último, outra forma de restaurar o zelo e a paixão é pelo arrependimento dos meus pecados. Abra comigo Apocalipse 3,19. Se você não achar Apocalipse, aí não. Aí a gente para o culto, Apocalipse 3,19, o último livro da Bíblia. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Queridos, quando você pecar, pelo pecado você ficará frio.
E quando você estiver frio, e você não estiver sentindo a presença de Deus tão forte em sua vida mais, não faça como Adão fez, que quando pecou se escondeu, fugiu, ficou com vergonha e com medo. O véu foi rasgado de alto a baixo, justamente para nos dar livre acesso à presença de Deus, e ali confessarmos todos os nossos pecados e mazelas. O pecado tira a alegria do crente. O pecado tira do crente o prazer em servir. O pecado elimina das nossas vidas o zelo e paixão. O pecado entristece o Espírito Santo e o apaga dentro de nós. O pecado tira o fogo do crente. Mas o arrependimento traz de volta o fervor. Arrependimento traz o primeiro amor de volta. Quando uma das igrejas de Apocalipse se esfriou, quando uma das igrejas perdeu o primeiro amor, qual foi a orientação para eles restaurarem o fogo? Arrependimento. Arrependimento traz de volta o fervor. Arrependimento traz de volta o zelo, traz de volta a paixão. Ah, pastor, não consigo mais me encontrar na igreja. Ah, não consigo mais me encontrar no ministério. Ah, não consigo mais me sentir assim, feliz em estar com os irmãos. Ah, pastor, o que eu faço? Arrependa-se. Quando você lê Atos 5, a partir do versículo 41, mostra para nós a igreja primitiva, e ela era uma igreja cheia de alegria, era uma igreja imparável, uma igreja santa. Aí a gente fica empolgado com aquela igreja. Aí a gente lê sobre os avivamentos no mundo, a gente fica empolgado. Mas Deus não quer que a gente só leia sobre momentos fervorosos da história da igreja. Deus quer que avivamento, que fogo seja a nossa história. Querido, fogo tem que ser a sua história. Avivamento tem que ser a sua história. Um crente tem que ser conhecido pela sua paixão, pelo seu zelo. Quando alguém for falar de você, tem que te usar como referência de fogo, de paixão, de cuidado, de zelo com as coisas de Deus. Seja cheio do Espírito, seja fervoroso e mantenha o fogo aceso. A igreja de pé, por favor. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Você precisa se autoavaliar. Mas para isso tem que ter humildade. Para isso tem que ter simplicidade. Olhe para dentro de você. Calcule aí o seu nível de fogo, de zelo nesses dias. Faça isso. Se perceba. Deixe Deus sondar seu coração. Você está em um culto. Você veio aqui ser ministrado pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Nós podemos sair daqui mudados. Nós podemos sair daqui transformados. Clame a Deus por zelo, clame a Deus por paixão. Fale com Ele. Levante as suas mãos. Faça dessa canção sua oração. Se alguém quiser vir à frente para a gente pôr as mãos, ministrar fogo, paixão, pode vir. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras
tuas obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos graça. Venha aquecer o nosso coração de novo. Venha inflamar o nosso coração de novo. Venha fazer outra vez em nosso meio. Voltar ao início de tudo, Cante essa canção. encontrar-me contigo, Senhor. Cante para Deus, é para Deus. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Pode se assentar. 3 minutinhos, a gente já encerra a nossa reunião. Deus é bom. Amanhã às 8 horas, escola bíblica aqui no templo. Tem sido poderoso. Os irmãos têm crescido muito. E rola um cafezinho aí no final, viu, gente? Não era para falar não, mas estou falando. Série Mudando de Fase, que é uma série trabalhada no culto de adolescentes toda terça-feira. Nossos adolescentes aqui vão crescer e vão ser crentes em Deus, mas assim, de verdade mesmo. Próximo, culto Ministério Diamante. Ontem teve aqui uma programação maravilhosa, a irmã Vitória ministrou aqui para os adolescentes, para os jovens, foi tremendo. E sábado que vem, às 16h30, 11 de dezembro, todo segundo sábado, culto com a terceira idade. Tem sido um trabalho, irmãos, assim, poderoso, um trabalho de Deus. Tem mais de 60 anos? Vem para cá. Conhece alguém do seu convívio, da sua casa? Venha. Pastor, tenho menos, pode vir? Pode vir também. Não tem problema não.
A gente aceita aqui. E domingo que vem, ceia do Senhor. Em 3 horários, 9h30, 17 horas, 19h30, e traga 1 quilo de alimento para continuarmos servindo a nossa comunidade com cestas básicas. Amém, queridos? A gente tem entregado, às vezes, 100 cestas básicas por mês. Isso é uma vitória, né? Deus é poderoso. Mas a gente quer aumentar esse número porque a procura tem sido grande. Amém? A crise passa, mas a necessidade dos vulneráveis não. Então a gente tem que continuar servindo os nossos irmãos. Vamos ficar de pé? Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus. Você está feliz, querido? Coração aquecido? Vamos para casa então? Aleluia. Com suas mãos levantadas. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe. Amém. Glória a Deus.